Vamos ler então o texto que está em Esther, capítulo 9, versículo 20 a 22 e o versículo 26. Esther 9, 20 a 22. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se acharam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Verso 26, por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. No calendário hebraico, irmãos, essa festa de Purim é para ser comemorada no 14º e 15º dia do mês de Adar, que no nosso calendário ele caiu este ano na virada do dia 2 para o dia 3 de março. Foi um dia extraordinário que eles estavam mesmo debaixo da guerra, eles estavam nos bunkers se confraternizando e alegrando, porque eles não podem deixar de celebrar esta festa. Purim é uma palavra que vem do pur, e essa palavra ela nos sinaliza algo muito forte, que é mais do que simplesmente o que eles levam em consideração como dados ou jogos ou sortes que são lançadas naquele momento. Naquela época, Amã, ele lançou sortes no Pur para escolher o dia em que ele iria exterminar os judeus. O povo de Deus é um povo de aliança. Amã, ele queria por tudo eliminar o povo de Israel. Qual era a raiva no coração daquele homem? Ele soube que havia um judeu que estava entre os escolhidos do rei e que estava à porta do rei e que ele não se dobrava, não se curvava diante da autoridade que ele era nomeado pelo rei. Isso o deixou extremamente irritado e ele, para punir Mardoqueu, decidiu exterminar todos os judeus, porque era essa a sua origem. Então, a primeira decisão que nós vemos aqui é lutar contra os seus inimigos. Havia uma pressão muito forte, ele lançou sortes e a decisão era que no dia que foi estipulado, com as sortes que Amã lançou, todos os judeus deveriam ser mortos. E os não-judeus, que seriam seus algozes, os matasse aonde eles estivessem escondidos, nas suas ruas, casas, becos, valados, onde eles estivessem, que a pessoa soubesse que ele era judeu, tinha que matá-lo. Observe aqui, irmãos, que os registros de Esther, ele mostra que, apesar da decisão de exterminar os judeus, a festa de Purim comemora o inverso disso. Foi um dia de grande vitória. Israel viu o que Deus fez, porque o rei Assuero, que era um rei medo-persa, ele foi o rei que ajudou os judeus num período extremamente difícil. Israel foi governado durante 70 anos pelo governo babilônico. E durante aquele governo foi um governo repressor. Babilônia dominava toda aquela região. E esse reino de Nabucodonosor da Babilônia era essa cabeça de ouro que Daniel se retrata ali no capítulo 6. Mas veio um outro reino, que foi mais forte do que o dele,
que era o reino dos Medo-Persas, que era simbolizado pelo peito de prata, na visão que Deus tinha dado e que Daniel interpretou para o rei. E esse reino, depois de 70 anos debaixo de um jugo opressor da Babilônia, Deus levanta um outro reino Medo-Persa, que foi o que destituiu o reino babilônico e se expandiu muito naquela parte do Oriente, chegando aí até o Egito, chegando aí até a Grécia, e se expandiu por uma parte da Ásia. Toda aquela parte foi totalmente dominada pelo governo Medo-Persa, e ele se fortaleceu muito, muito mesmo. Veja que durante esse tempo ali, o rei Assuero, ele foi usado por Deus para abençoar o povo de Israel. Porque naquela época, irmãos, com a determinação que tinha sido dada de extermínio, ele não tinha consciência do decreto em si que Amã tinha feito ele escrever. Ele não estava muito ciente do que estava por acontecer, até porque ele não sabia qual era a origem da sua esposa. Vasti tinha sido destituído do reino e tinha sido levantado Esther para ser a sua esposa. Mas ele não estava interessado qual era a origem de Esther. E Esther era judia. E isso não foi dito nada para ele. Então, qualquer decreto que o rei emitisse, ele não poderia ser revogado pela lei dos medos e persas. Ele tinha que ser cumprido na risca. E, nessa ocasião, o Amã fez o rei escrever um decreto para que fosse extirpado todos os judeus da face da terra. Quando o edito saiu e começou a ser divulgado por todas as províncias do seu reino, houve uma tristeza muito profunda que se espalhou sobre todos eles, porque os judeus sabiam que a lei não podia ser revogada. O seu dia de morte já estava decretado e eles não tinham nem para quem recorrer. E Mordecai, que era tio de Esther, que estava sempre na porta do rei, ele rasga suas vestes, coloca cinza sobre a sua cabeça e fica sentado ali. E ninguém podia ficar assim ali na porta do rei. Ali era um lugar, muito separado de luxúria e tudo mais. E foram avisar Esther: Esther, teu tio está ali, pano de saco, ele não pode ficar ali. Esther manda roupas para que ele se trocasse. Ele disse: não preciso trocar de roupa, eu preciso resolver nosso problema. E ela vai e procura saber o que tinha acontecido. E isso foi terrível, porque quando ela chegou, ela disse: eu não sei o que fazer. E ele disse assim: olha aqui, Esther, não pense que por você estar no palácio, você vai ser isenta dessa lei, porque você também é judia. Mas se você se calar, Deus vai abrir a porta de outro lugar. E ela ficou muito aperreada com tudo que ele lhe falou. E ela disse: faz o seguinte, manda que o povo jejue por 3 dias. Eu também vou jejuar com todas as minhas moças. E depois eu vou me apresentar ao rei, porque você sabe que ninguém que não for chamado não pode chegar à presença do rei, senão ele pode mandar executar, a não ser que ele estenda o cetro e as pessoas sejam libertas. Então, para que fosse revogado a lei que Amã fez o rei assinar, só se fosse editado um novo decreto. E isso era quase que impossível, Isso não tinha acontecido. Mas o direito de eles estarem vivos era buscar a Deus para que Deus revogasse esse decreto de alguma forma. E Deus assim o fez. A decisão de enfrentar os inimigos, irmãos, não é o acovardamento, não é a submissão absoluta e deixar que te matem. Não, Deus ele sempre nos ensina a ser pessoas que reajam no dia da adversidade, que esteja de pé no dia da luta e não fique se dando por vencido porque acha que não tem solução, que não tem alternativas. E esse não é o fim da história, muito pelo contrário. A decisão que precisamos tomar é de buscar aquele que resolve o problema. E foi o que Esther fez. Ela, como rainha, nada podia fazer. Mordecai, como sendo autoridade lá dentro, também nada podia fazer. E agora, quem iria fazer?
era o Deus que ela servia. Então aprenda, no dia da sua dor, no dia da dificuldade, no dia que você não souber o que fazer, busque ao Senhor. Pano de saco e cinza, de humilhação diante do Senhor, e ore. Ao invés de estar falando, fulano, vai orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vença a sua própria guerra. A dependência de terceiros não vai levar a lugar nenhum, mas quando você depende de Deus, o socorro e o livramento chega, a resposta chega. Deus faz o impossível acontecer, irmãos, e aconteceu. Deus honrou o seu povo e ele pôde prevalecer. O que era para que eles caíssem diante do plano do inimigo, Deus reverteu essa história e o povo não foi extirpado, pelo contrário, foi feito um novo edito, porque aquele não se podia revogar, mas o rei escreveu um novo edito, onde ele dava aos judeus o direito de se defenderem. E aí sim o jogo virou. Israel foi quem começou a matar os seus inimigos, a ponto deles desejarem ser judeus para que eles não morressem. Veja como Deus, ele revira a história e faz o novo acontecer para que o seu povo seja honrado. Então a primeira decisão, vença os seus inimigos. A segunda decisão, conhecer o rei e tomar posição. Embora esse livro de Esther não mencione o nome de Deus em nenhum momento, você vai ler ele de ponta a ponta, ele não vai falar o nome do Senhor Deus, mas é visível a presença de Deus, como ele influencia Esther, como ele influencia o seu povo para que eles fossem favorecidos por Deus. Então, conhecer os tempos de Deus é fundamental para que você avance nessa proposta, avance no seu crescimento, avance para entender a promessa de Deus na sua vida. Então, eu preciso para isso conhecer o rei. O quanto você conhece o seu rei? O quanto você conhece o seu Deus? Vamos mudar, porque ele continua sendo rei sobre os reis, rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é fundamental que você conheça o seu Senhor, não mais de ouvir falar como Jó, porque ele ouvia falar muitas coisas e até servia a Deus, mas quando veio a tentação, quando veio a prova, quando veio a luta, ele mesmo disse com a sua boca: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, porque no dia da luta, no dia da adversidade, no dia que você não tem ninguém ao seu lado, é quando você vai provar o quanto você conhece socorro, livramento, amor, cuidado de Deus e proteção.